Olá, tudo bem contigo? Vamos continuar o estudo sobre a norma penal, falando agora sobre o conflito aparente de normas penais. Tal conflito, ele surge quando para uma conduta é possível aplicar mais de um tipo penal. Tal conflito ele é aparente porque o próprio ordenamento traz as formas, os instrumentos para nós compreendermos e aplicarmos o tipo penal correto para a conduta. Nós trazemos agora 4 princípios que servem como norteadores para resolvermos essa questão. Então, nós temos o chamado princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade. O princípio da especialidade, ele nos serve como parâmetro para situações em que o legislador entende que a conduta necessita de um tratamento diferenciado. Por exemplo, o crime de homicídio consiste em matar alguém, ou seja, suprimir a vida de alguém, de uma pessoa. Porém, nós temos o tipo penal chamado infanticídio, o qual consiste em a mãe, sob o estado puerperal, matar o seu filho recém-nascido. Então perceba que estamos a princípio diante de um homicídio, mas a lei determina que se essa mãe estiver sob a influência do chamado estado puerperal e a sua conduta for sobre a criança recém-nascida, então estamos diante de algo específico, um crime chamado infanticídio. Por conta das particularidades, inclusive a pena ela é mais leve do que a pena do homicídio, justamente pelo fato da mãe estar sofrendo um transtorno decorrente do estresse pós-parto. Interessante, por exemplo, que se a mãe mata o filho recém-nascido sem estar sob a influência do estado puerperal, estaremos diante de um homicídio descrito no artigo 121. Então, o princípio da especialidade me permite escolher qual tipo penal aplicar conforme a particularidade do caso concreto. O próximo princípio citado é o da subsidiariedade. Subsidiário é aquele que é substituto, aquele que deve ser aplicado em segundo plano, apenas quando o principal não pode ser aplicado. Nelson Hungria chama essa norma de soldado de reserva, como se ela estivesse aguardando o momento para atuar quando a norma penal mais grave não for aplicável ao caso. E essa subsidiariedade ela pode ser expressa ou tácita. Expressa quando a própria norma diz que deve se aplicar esse princípio. Por exemplo, o artigo 132 do Código Penal nos diz que somente se aplica a pena prevista para o delito de perigo para a vida ou a saúde de outrem se o fato não constituir um crime mais grave. Então perceba que a própria norma diz que deve ser aplicada esta previsão somente no caso de não houver outra mais grave. Ok? Bom, esse princípio também pode ser tácito, ele pode surgir da interpretação da aplicação da norma. Exemplo, o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro criminaliza a conduta de trafegar acima da velocidade permitida em determinados locais, por exemplo, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque. Então, o simples fato de trafegar em velocidade incompatível com a segurança desses locais já é crime. Agora, imaginemos que alguém, então, trafegando desta forma, venha ferir alguém. Então, nós estamos diante de um fato mais grave, um homicídio culposo ou uma lesão corporal culposa no trânsito. Então, por conta dessa norma que prevê um crime mais grave, eu deixo de aplicar a anterior. Ou seja, o fato de trafegar em velocidade incompatível não será punido, mas sim o fato mais grave, que foi o causador da lesão corporal ou homicídio, conforme o caso. O chamado princípio da consunção, por sua vez, me diz que
Em determinadas situações, o meio necessário para se atingir um fim, para se atingir um tipo penal, esse meio necessário, ele por si só configura outros tipos penais. Exemplo, o agente, para causar a morte de alguém, ele acaba lesionando essa pessoa. Mas perceba que o seu dolo não é causar uma lesão corporal. O seu intento é causar a morte. Porém, essas lesões corporais que ocorrem durante a conduta não serão punidas como crime autônomo. Ou seja, a pessoa não será punida por lesões corporais e pelo homicídio, mas somente pelo homicídio. Isso porque as lesões corporais, em regra, são um meio necessário ou um meio normal para ocorrer o óbito, ok? E o princípio da consunção também se aplica no chamado antefato e também no pós-fato impunível. O antefato impunível é aquela situação antecedente que, por si só, poderia, a princípio, configurar uma conduta, mas o crime fim não permite. Exemplo, a pessoa, com a finalidade de provocar ou de realizar um estelionato, falsifica um cheque, falsifica um documento. E com esse cheque falsificado, ele aplica o golpe. Perceba que o simples fato de falsificar um cheque já se constitui em um crime de falsificação de documento. Mas no caso, aqui a falsificação é apenas um meio para que ele consiga praticar o crime desejado, que é o estelionato. Nesse caso, nós chamamos de antefato impunível. Não há que se falar em punição pelo uso do documento falso e pelo estelionato, apenas pelo estelionato. E isso já foi muito debatido e gerou vários precedentes no Superior Tribunal de Justiça e que o levou a criar um enunciado de número 17 da súmula predominante da sua jurisprudência, que diz que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Ou seja, o falso foi utilizado no estelionato e parou por aí, se exauriu. A potencialidade de lesionar parou nisto. Então não há que se falar em punir o falso e o estelionato, apenas o estelionato. Esse é o chamado princípio da consunção, gerando o chamado antefato impunível. O pós-fato impunível, por sua vez, é considerado um exaurimento, ou seja, após a consumação ainda existe repercussão, mas isso não é punível. Exemplo, crime de moeda falsa. A pessoa que fabrica papel moeda falso, fabrica moeda falsa, ela pratica o tipo penal previsto no artigo 289 do Código Penal. E só por isso o crime já está consumado. Também constitui crime o colocar em circulação a moeda falsa. Então, se alguém se percebe portando ou de posse de uma moeda falsa e coloca em circulação, ele também comete um crime. Vamos imaginar a seguinte situação. Então, alguém produz a moeda falsa e, após produzi-la, a coloca em circulação. O crime já foi consumado quando houve a produção da moeda falsa. O colocar em circulação nós chamamos de exaurimento. É uma consequência, uma repercussão pós-consumação, que a princípio não será punido como um crime autônomo, é absorvido, ocorre a consunção. Estou diante de um pós-facto impunível. Ok? Ainda nesse entendimento sobre a consunção, é possível nós falarmos sobre crime progressivo e progressão criminosa. Importante frisar também que jamais um crime, um tipo penal, será absorvido por uma contravenção penal, que é um crime anão, um crime menor. Ok? Bom, o que seria o crime progressivo e o que seria a progressão criminosa? Aqui devemos nos socorrer da nossa gramática, da nossa língua portuguesa. O crime
progressivo nada mais é do que um crime, que na sua conduta, no seu tipo penal, na sua execução, ele progride. Então, por exemplo, novamente eu cito o homicídio, que para ser consumado passa pelas lesões corporais. Um crime que ele é progressivo. A progressão criminosa, por sua vez, nos chama atenção porque aqui nós estamos falando de uma progressão que é criminosa. Então essa progressão pode conter mais de um crime. Ou pode ocorrer também a consunção na progressão criminosa. Isso vai depender do caso concreto. Então se alguém, por exemplo, começa uma lesão corporal, agredir alguém com o intuito de gerar lesões corporais. Porém, o seu dolo de causar lesões muda durante o ato e ele decide então matar. Perceba que ele responderá pelo homicídio e não pelo homicídio mais a lesão corporal. Ou seja, é o mesmo caso já citado. Porém, pode ocorrer também a progressão criminosa na seguinte situação. Imaginemos que alguém então adentra uma casa, um domicílio, para realizar um furto, um crime patrimonial. Mas chegando ali, se depara com alguém dentro da casa e também pratica uma violência. Perceba que aqui não há que se falar em consunção. São dolos diferentes. A agressão, a violência a quem está dentro da casa não é um meio necessário, não é um meio normal para a realização do furto. Então, nesse caso, o agente responderá pelo furto mais o crime de violência, seja uma lesão corporal, violência sexual, ou alguma coisa que ele provoque, ok? A mais. Então, estamos falando aqui de 2 ou mais crimes. Não há que se falar em consunção. Então, perceba que a progressão criminosa pode sim configurar uma consunção, ou melhor dizendo, permitir a aplicação desse princípio, a consunção, ou não se enquadrar nessa situação, gerando 2 ou mais crimes, ok? Ainda falando sobre esses princípios para solucionar conflitos aparentes de normas penais, vamos falar agora do chamado princípio da alternatividade. É importante observar que na alternatividade, na verdade, nós não temos um conflito de normas. Nós temos em uma única norma vários verbos. Isso é uma técnica legislativa. Por exemplo, eu trago aqui o artigo 33 da Lei de Drogas, que diz importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Perceba o grande leque de verbos, de condutas prescritas aqui nesse tipo penal. É uma técnica legislativa. Então, se por exemplo, alguém prepara, produz droga, remete essa droga, vendendo-a, perceba que ele praticou várias condutas descritas no tipo, vários verbos, mas ele responderá por um crime, se estivermos diante de uma continuidade, de uma única conduta finalística, ok? Então, por conta dessa técnica chamada de alternatividade, nós então enquadramos o agente no tipo penal e não em vários. Ele não responderá por vários crimes, mas apenas por um. Perceba mais uma vez que aqui não estamos diante de conflito de normas, porque estou diante de apenas uma norma, a qual traz previsão de vários tipos, vários verbos. Isso é comum na técnica legislativa, vários tipos penais trazem esse tipo de previsão, ok? E com isso nós terminamos o estudo da norma e o estudo do conflito aparente de normas penais, ok? Maravilha! Se você gostou desse vídeo, não esqueça então de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, ok? Ative o sininho porque sempre estamos trazendo outros vídeos sobre penal, processo penal, comentário de súmulas, ok? Sempre com o intuito de ensinar para aprender cada vez mais, ok? Até o próximo vídeo.